Meu nome é Patrícia, tenho 36 anos, e por mais de uma década dediquei minha vida ao meu casamento com Henrique. Quando nos conhecemos, eu era balconista em uma farmácia de bairro, cheia de sonhos, mas sem grandes condições. Henrique, por outro lado, já tinha um emprego fixo em uma transportadora, e parecia ser aquele tipo de homem responsável, protetor e carinhoso que qualquer mulher gostaria de ter ao lado. Nos primeiros anos, ele realmente me fazia acreditar que estávamos juntos no mesmo barco. Planejávamos ter filhos, economizávamos cada centavo para comprar nossa casa própria, e eu me orgulhava de como conseguíamos, mesmo com pouco, criar uma vida digna. Só que, aos poucos, aquele homem que dizia me amar acima de tudo foi mudando. Depois que Henrique recebeu uma promoção, a arrogância começou a aparecer. Ele passou a me olhar como se eu fosse pequena demais para estar ao lado dele. Quando eu comentava sobre voltar a estudar, ele ria e dizia: "Pra quê? Você acha que alguém vai querer contratar uma mulher da sua idade, sem diploma? Melhor continuar cuidando da casa, já está de bom tamanho." Essas palavras me feriam profundamente, mas eu engolia em silêncio, acreditando que era só uma fase. Foi nesse período que Dona Célia, minha sogra, começou a se aproximar mais. Ela era uma mulher de gênio forte, mas nunca me tratou mal. Ao contrário, parecia enxergar que eu me esforçava para manter a casa em ordem e apoiar Henrique em tudo. Mesmo assim, não interferia quando o filho me diminuía. Ficava quieta, como se fosse normal o marido falar com a esposa daquele jeito. Nossa casa era fruto de anos de esforço conjunto. Eu deixei de lado muitas coisas para economizar, inclusive meu desejo de cursar enfermagem, porque Henrique dizia que era bobagem gastar dinheiro em estudo. Mas quando assinamos os papéis da compra, percebi que só o nome dele estava registrado como dono. Ele justificou dizendo que era mais prático assim, e que não fazia diferença, já que éramos casados. Acreditei, confiando em sua palavra. O que eu não sabia era que essa confiança um dia se voltaria contra mim. Henrique começou a mudar não só comigo, mas com todos à nossa volta. Saía mais, chegava tarde, sempre com desculpas vagas sobre trabalho extra. Certa vez, encontrei mensagens suspeitas no celular dele, mas ao questioná-lo, fui chamada de paranoica e insegura. "Você deveria agradecer por eu ainda estar aqui. Qualquer outra mulher já teria me perdido há muito tempo", disse ele, com um tom de superioridade que me fez sentir minúscula. O estupim aconteceu em uma noite de sexta-feira. Havíamos combinado um jantar simples para celebrar meus 36 anos, algo íntimo, apenas nós dois e minha sogra. Eu estava feliz, mesmo que fosse algo pequeno, porque acreditava que aquele momento poderia ser uma chance de reaproximação. Passei o dia inteiro preparando a mesa, cuidando dos detalhes, e coloquei até um vestido que ele costumava elogiar nos primeiros anos de casamento. Quando Henrique chegou, percebi de imediato seu olhar frio. Mal me cumprimentou, e durante o jantar permaneceu distante, mexendo no celular. Eu tentei puxar conversa, mas cada tentativa era cortada com respostas curtas e ríspidas. Até que, de repente, ele largou o garfo, respirou fundo e disse, sem nenhum pudor: "Patrícia, você tem 24 horas para sair dessa casa. Eu não aguento mais viver com você." O silêncio tomou conta da mesa. Minha sogra regalou os olhos, chocada, mas não disse nada. Eu, paralisada, senti o chão desaparecer sob meus pés. Olhei para Henrique na esperança de que fosse apenas um surto momentâneo, mas ele repetiu, ainda mais duro: "Não estou pedindo, estou mandando. Amanhã quero minhas coisas em ordem e você fora daqui." Meu coração disparava, minhas mãos tremiam. A comida no prato perdeu o gosto. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se implorava. Mas naquele momento, o que mais me doeu não foi o despejo em si, e sim perceber que, depois de tudo que eu abdiquei por ele, eu não significava absolutamente nada. Naquela noite, deitada em um canto do quarto, sem conseguir dormir, senti algo nascer dentro de mim. Uma mistura de dor e indignação. Se Henrique achava que poderia me descartar como lixo, ele estava enganado. Eu ainda não sabia como, mas naquele momento jurei a mim mesma que não sairia derrotada dessa história. Passei horas olhando para o teto,
lembrando de cada detalhe da nossa vida juntos. Dos risos que tivemos nos primeiros anos, dos planos de futuro, das promessas quebradas. Uma parte de mim ainda queria acreditar que havia salvação, mas a realidade era clara. O homem que eu amava tinha me declarado guerra. E naquela madrugada silenciosa, entre lágrimas e raiva, comecei a pensar em tudo que eu tinha feito por ele e em tudo que poderia fazer contra ele. Se Henrique queria me ver fora de casa em 24 horas, talvez fosse hora de mostrar que eu ainda tinha forças para lutar. Eu não tinha nada a perder, e esse seria o meu maior trunfo. Na manhã seguinte, acordei com o coração pesado e os olhos inchados de tanto chorar. Henrique saiu cedo para o trabalho, sem nem me olhar, como se eu já fosse apenas uma estranha dentro da casa que ajudei a construir. Caminhei pelos cômodos observando cada detalhe, os móveis que escolhi, as cortinas que costurei, as paredes que pintei com tanto carinho. Era como se tudo aquilo gritasse comigo: você deu sua vida aqui, e agora será expulsa como se fosse nada. No café da manhã, Dona Célia me olhou em silêncio. Eu esperava algum gesto de apoio, mas ela apenas baixou a cabeça. Quando tentei puxar conversa, ela murmurou: minha filha, talvez seja melhor obedecer. Henrique está decidido. Aquilo foi um golpe ainda mais duro. Até a mãe dele preferia ficar do lado dele, em vez de enxergar a injustiça. Pensei em ligar para minha irmã, Renata, mas fiquei com vergonha de contar. Eu sempre disse a todos que meu casamento era estável, que Henrique era um bom marido, e agora teria que admitir que fui enganada todos esses anos. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de enfrentar tudo sozinha me apavorava. Foi então que, revirando a gaveta do escritório, encontrei uma pasta com documentos que Henrique escondia. Ao abri-la, levei um choque. Comprovantes de transferências, extratos bancários e até contratos assinados apenas em seu nome. Descobri que, enquanto eu economizava cada centavo, ele desviava dinheiro para uma conta separada, preparando o terreno para se livrar de mim sem me deixar nada. Meu sangue ferveu. Eu já desconfiava de suas mentiras, mas ver as provas ali, diante dos meus olhos, foi como um soco no estômago. Lembrei das vezes em que pedi para ele me ajudar a pagar um curso, e ele dizia que não tínhamos condições. Lembrei das vezes em que me fez sentir culpada por comprar algo simples para mim. E, na realidade, ele estava construindo sua liberdade às minhas custas. Naquela tarde, quando ele voltou, fingi que não sabia de nada. Coloquei o jantar na mesa e fiquei calada. Henrique, com seu jeito arrogante, disse: espero que já esteja arrumando suas coisas. Amanhã não quero escândalo. Aquilo queimava dentro de mim, mas eu mantive a calma. Não era hora de agir, era hora de observar. Passei a noite elaborando um plano. Se eu saísse sem lutar, perderia tudo. Mas se reunisse provas, poderia virar o jogo. Decidi procurar um advogado, mesmo sem saber se teria condições de pagar. No dia seguinte, fui até o escritório de um conhecido de Renata, o Dr. Álvaro. Contei minha situação, mostrei os documentos que encontrei. Para minha surpresa, ele me disse: Patrícia, você tem em mãos o suficiente para processá-lo. Essa casa pode estar no nome dele, mas você tem direito à metade de tudo. Saí de lá mais aliviada, mas também mais assustada. Era um caminho difícil, que exigiria coragem e paciência. Henrique não era do tipo que aceitaria perder facilmente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava completamente indefesa. Naquela noite, quando Henrique chegou e percebeu que eu não tinha feito as malas, ele explodiu: eu te dei 24 horas, Patrícia. O que você não entendeu? Essa casa é minha, você não tem direito a nada. Olhei nos olhos dele e respondi com firmeza: veremos se é isso mesmo. Eu não vou sair daqui sem lutar. Ele riu, debochado. Você acha que vai me enfrentar? Você é fraca, não tem nada. Quero ver até onde vai com essa pose. Essas palavras ardiam, mas também me davam força. Se ele me via como fraca, era porque ainda não tinha ideia do que eu era capaz. Decidi começar de forma estratégica. Liguei para minha irmã Renata e contei tudo. Ao contrário do que eu temia, ela não me julgou.
Pelo contrário, ficou furiosa e disse: "Você não vai sair daí de mãos abanando. Eu vou te ajudar a enfrentar esse covarde." Suas palavras foram como um abraço no meio da tempestade. Com o apoio dela, voltei a investigar. Descobri mensagens suspeitas no computador de Henrique. Conversas com uma mulher chamada Bianca, nas quais ele dizia que logo estaria livre para começar uma nova vida com ela. Ele falava sobre vender a casa, sobre viagens, sobre planos futuros sem sequer mencionar meu nome. Era como se eu nunca tivesse existido. Mostrei as mensagens para Renata, e ela me encorajou a guardar tudo como prova. Não delete nada, Patrícia. Esse é o tipo de material que pode virar contra ele. Foi nesse momento que percebi que minha vingança não precisava ser impulsiva ou violenta. Minha maior arma seria a verdade. Enquanto isso, Henrique seguia agindo como se fosse dono do mundo. Passava mais tempo fora de casa, me tratava como invisível e até chegou a dizer: "Você deveria agradecer por eu não ter te colocado na rua hoje mesmo. Estou sendo até generoso." Essas palavras me revolviam por dentro, mas eu já não era a mesma. A cada humilhação, eu me fortalecia ainda mais. No domingo seguinte, Henrique organizou um almoço em família. Ele queria anunciar que o casamento estava chegando ao fim e que, em breve, eu estaria fora da casa. Preparou tudo como se fosse um espetáculo para me expor. Eu, porém, aceitei o convite e fui, com um sorriso no rosto, carregando dentro da bolsa cópias de todos os documentos que havia reunido. Quando nos sentamos à mesa, ele começou seu discurso. "Quero que todos saibam que eu e Patrícia não estamos mais juntos. Ela não conseguiu me acompanhar, e agora é hora de cada um seguir seu caminho." Minha sogra baixou a cabeça, meus cunhados murmuraram entre si, e eu respirei fundo, esperando o momento certo. Henrique então olhou para mim e completou: "Ela já deveria ter saído, mas está se apegando ao que não é dela. Essa casa é minha, essa vida é minha, e ela precisa aceitar isso." Foi nesse instante que coloquei os papéis sobre a mesa e, com a voz firme, declarei: "Não, Henrique. Essa casa também é minha. E eu vou provar isso." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos me olharam surpresos, enquanto Henrique ficava vermelho de raiva. Ele tentou pegar os papéis da minha mão, mas eu segurei firme. "Você pode ter planejado tudo para me derrubar, mas eu já tenho provas suficientes para mostrar quem você realmente é." A fúria nos olhos dele era evidente. Henrique nunca imaginou que eu tivesse coragem de enfrentá-lo diante da própria família. E naquele instante, percebi que a batalha estava apenas começando. Eu não era mais a mulher que ele podia mandar calar. Agora, eu era a mulher que iria lutar com todas as forças para recuperar o que era meu por direito. E, pela primeira vez, vi medo nos olhos do homem que sempre tentou me esmagar. Depois do choque no almoço em família, Henrique ficou transtornado. Ele tentou disfarçar diante dos parentes, dizendo que meus papéis eram falsos, que eu estava inventando histórias para me vitimizar. Mas eu não me abalei. Apenas olhei nos olhos dele e disse: "A verdade logo vai aparecer, e você não terá mais onde se esconder." A reação da família foi mista. Minha cunhada Carla veio até mim discretamente e murmurou: "Se isso for verdade, ele vai pagar caro." Já meu sogro se manteve em silêncio, mas percebi que estava abalado. A confiança que tinham em Henrique começava a ruir. Naquela noite, ele explodiu em casa. Jogou minhas roupas no chão e gritou: "Você me envergonhou diante da minha família. Vai se arrepender de ter mexido comigo." Eu não recuei. Recolhi minhas coisas com calma e respondi: "Quem vai se arrepender é você, quando tudo vier à tona." Passei a noite na casa da minha irmã Renata. Ela me abraçou e disse: "Você já deu o primeiro passo, agora não pode voltar atrás." Conversamos até tarde, elaborando os próximos movimentos. Eu sabia que precisava ser estratégica. Na segunda-feira, voltei ao escritório do Dr. Álvaro. Entreguei todos os documentos e mensagens que havia coletado. Ele sorriu e disse: "Patrícia, isso é suficiente não só para reivindicar seus direitos, mas também para expor o caráter dele."
Podemos pedir divisão de bens, pensão e até danos morais. Saí de lá com esperança renovada. Não era mais uma batalha apenas emocional, era também uma questão de justiça. Henrique teria que encarar as consequências de suas escolhas. Enquanto isso, ele seguia com sua arrogância. Mandava mensagens dizendo: aproveite sua liberdade, porque logo não terá nem onde morar. Cada palavra me machucava, mas também me lembrava do motivo pelo qual eu não podia desistir. 2 semanas depois, aconteceu a primeira audiência. Henrique entrou no fórum de cabeça erguida, como se estivesse prestes a vencer facilmente. Mas quando o advogado dele percebeu a pilha de documentos que apresentamos, o semblante mudou. Durante a sessão, meu advogado expôs cada detalhe: as transferências bancárias escondidas, os contratos em nome dele, as conversas com Bianca. Henrique tentou negar, mas as provas eram claras demais. O juiz olhou diretamente para ele e disse: o senhor terá muito a explicar. Na saída, ele me encarou furioso e sussurrou: você destruiu minha vida. Eu, porém, respondi com firmeza: não. Você destruiu sozinho, só não conseguiu mais esconder. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou entre amigos e parentes. A imagem de homem responsável que Henrique mantinha começou a desmoronar. Bianca, a mulher com quem ele sonhava uma nova vida, simplesmente desapareceu ao saber da confusão. Ele ficou sozinho, sem aliados, exatamente como sempre quis que eu me sentisse. Aos poucos, a justiça foi dando seus passos. Consegui garantir meus direitos sobre a casa e sobre parte dos bens. Henrique tentou recorrer, mas suas chances eram mínimas. Cada documento, cada prova, trabalhava contra ele. Foi nesse período que percebi algo importante. Minha vingança não era apenas sobre bens materiais. Era sobre mostrar que eu não era fraca, que não seria mais pisada. E cada vitória no processo era uma cicatriz sendo curada dentro de mim. Certa noite, recebi uma ligação inesperada. Era a dona Célia, minha sogra. Ela chorava e dizia: Patrícia, eu não sabia de nada. Eu pensei que ele estivesse cuidando de você, mas agora vejo o monstro que criei. Aquilo mexeu comigo. Apesar de tudo, percebi que até ela havia sido enganada pelo próprio filho. Quando o processo chegou ao fim, o juiz determinou que Henrique deveria dividir a casa comigo e pagar uma indenização. Ele saiu do tribunal cabisbaixo, derrotado, enquanto eu caminhava de cabeça erguida. Pela primeira vez em anos, senti orgulho de mim mesma. Na saída, Renata me abraçou forte e disse: você conseguiu. Você venceu. E eu chorei, não de dor, mas de alívio. Todo o sofrimento que vivi se transformava em força para recomeçar. Henrique ainda tentou se aproximar dias depois, dizendo: podemos resolver isso de outra forma, não precisa ser inimiga. Mas eu já não caía em suas armadilhas. Apenas respondi: não sou sua inimiga. Só não sou mais sua vítima. Comecei a organizar minha vida, agora de verdade. Retomei planos antigos, voltei a estudar e, com a ajuda da minha irmã, dei início a um pequeno negócio. Cada passo era uma vitória pessoal, uma prova de que eu podia viver sem ele. Hoje, quando olho para trás, não sinto arrependimento. Sinto gratidão por ter encontrado forças onde achei que não tinha. Henrique tentou me destruir, mas foi justamente sua crueldade que me fez despertar. E a maior vingança que pude dar não foi apenas vencê-lo na justiça. Foi me reerguer, mais forte do que ele jamais imaginou que eu pudesse ser. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital.
E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!